Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos estudar os principais tipos de climas existentes na Terra. E vamos começar falando sobre o clima polar, cuja área de ocorrência se encontra acima do círculo polar ártico, no hemisfério norte, e abaixo do círculo polar antártico, no hemisfério sul, sendo a Antártida o continente onde temos a maior ocorrência do clima polar em nosso planeta. Esse mapa, portanto, nos permite ter uma visualização parcial das áreas de ocorrência do clima polar. Aqui nós temos o climograma do clima polar, a região de Adelaide, Antártida, onde nós podemos perceber, através das barras de precipitação e da linha que registra a temperatura média mensal, as principais características do clima polar. Observem só que na região de Adelaide, durante todo o ano, a temperatura média mensal ela fica abaixo de 0 graus, até mesmo porque as regiões polares do planeta são muito pouco aquecidas pelos raios solares, e só tem uma parte do ano em que estas regiões recebem, de fato, os raios solares, razão pela qual as temperaturas médias mensais são muito baixas. Por exemplo, na Antártida, nós temos o recorde negativo de temperatura, 89 graus abaixo de zero. No hemisfério norte, na região da Sibéria, no nordeste da Rússia, temos uma área chamada Verkhoyansk, onde já registrou 69 graus abaixo de zero. E como vocês podem ver, através dessas barras azuis, que representam o índice pluviométrico, nas regiões polares não chove, a precipitação cai sob forma de neve. Se nós somarmos os 12 meses do ano, observaremos que esse índice pluviométrico fica abaixo dos 200 milímetros anuais. É um índice pluviométrico muito baixo, porque nas regiões polares a evaporação é mínima e a precipitação cai sob a forma de neve, e os ventos nessas regiões polares são muito fortes, chegando a superar 150, 170 quilômetros por hora, a velocidade de um furacão, por exemplo. Vamos agora ver o segundo tipo de clima, o clima frio. Alguns livros citam esse clima como frio continental, outros apenas como clima frio. O clima frio ele pode ser dividido em frio continental, em frio de montanha, enfim. Aqui nós temos um mapa que mostra as principais áreas de ocorrência do clima frio. Repare, Alasca, boa parte do Canadá, norte da Europa, norte da Ásia, na região siberiana, temos as áreas de ocorrência do chamado clima frio ou simplesmente frio continental.
Vamos observar aqui, através do climograma, as suas principais características. Observem, nós temos aqui a cidade de Edmonton, Canadá, como principal exemplo de uma região dominada por esse tipo de clima. Observe que no clima frio continental, a amplitude térmica anual é elevada. Nos meses de verão ficando acima dos 10 graus, nos meses mais quentes até acima dos 15 graus, porém, nos meses mais frios, abaixo de zero. Uma característica marcante do clima frio é o inverno longo e rigoroso. Nas áreas dominadas pelo clima frio continental, o inverno tem uma duração aproximada de 6 meses, com temperaturas médias abaixo de zero ou próximas a 0 graus. Durante esse longo período do inverno, nós temos a precipitação de neve e durante os meses de verão ocorrem chuvas. Reparem que o período de maior incidência pluviométrica ocorre justamente nos meses de verão, em função da elevação da temperatura, aumento da evaporação, a incidência de chuvas também aumenta. Vamos ver agora o terceiro tipo de clima. O clima temperado continental. O clima temperado continental está assinalado aqui nesse mapa na cor azul, esse azul mais intermediário. Aqui você tem o verde, embaixo você tem um azulzinho mais claro, aqui um azul mais escuro. Eu estou me referindo a esse azul de tonalidade intermediária encontrada na Europa centro-oriental, na Ásia, no norte e nordeste dos Estados Unidos, sul e sudeste do Canadá. E também lá no nordeste da China, que são as principais áreas dominadas pelo clima temperado continental. Aqui nós temos um climograma para podermos visualizar as principais características desse tipo climático. Como vocês podem ver, as temperaturas médias no verão estão acima dos 15 graus, nos meses mais quentes, e no inverno, abaixo de 0 graus. Assim como no clima frio continental, podemos considerar que a amplitude térmica no clima temperado continental é alta, até mesmo porque nós estudamos a influência da continentalidade no clima. Vimos que nas áreas sob influência da continentalidade, a amplitude térmica é mais acentuada. O inverno é mais frio e o verão é mais quente. Vimos que os oceanos são reguladores térmicos. Então, se temos áreas localizadas no interior dos continentes, o efeito da continentalidade é mais acentuado, razão pela qual os climas continentais registram amplitudes térmicas mais acentuadas. O índice pluviométrico no clima temperado continental oscila entre 500 a 800 milímetros anuais. Claro que existem áreas onde esse índice pluviométrico é mais elevado. Na região de Moscou, por exemplo, esse índice pluviométrico ele fica aí nessa casa dos 500 a 800 milímetros por ano. Observem que o período de maior incidência pluviométrica, meses do verão. Isto porque a maior evaporação contribui para a elevação da umidade e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva. No verão ocorrem as chamadas chuvas de convecção,
aquelas que normalmente se manifestam nos dias mais quentes do ano. E ainda há de se destacar que no clima temperado continental você pode ter dias com temperaturas muito altas. Em Moscou, por exemplo, nos dias mais quentes, a temperatura pode se aproximar dos 40 graus e, em certas ocasiões, até ultrapassar. Da mesma forma, nos dias mais frios, essa temperatura pode ficar abaixo de 20 graus negativos, uma característica bem marcante do efeito da continentalidade nesse tipo de clima. Aqui nós temos o clima temperado oceânico ou temperado marítimo. É um tipo de clima que nesse mapa aparece identificado aqui na Europa Ocidental e no noroeste dos Estados Unidos, sudoeste, também lá no sul do Chile. Todavia, nós temos áreas do Japão sob domínio do clima temperado oceânico, temos algumas áreas do sudeste da China dominado por esse tipo de clima, temos o sudeste da Austrália e a Nova Zelândia como principais exemplos de regiões do planeta onde encontramos o clima temperado oceânico ou temperado marítimo. Aqui nós temos o climograma de Londres, para que nós possamos ter uma ideia das características climáticas do clima temperado oceânico. Pela linha de temperatura, vocês podem perceber que a amplitude térmica anual não é muito alta. Repare que no caso de Londres, a temperatura ou as temperaturas médias mensais dos meses mais frios do ano estão acima de 0 graus. É uma característica típica do clima temperado oceânico. Não confunda a temperatura média mensal com temperatura diária. Claro que em Londres, quando ocorre a passagem de uma frente fria muito forte, assim como em qualquer outra região temperada oceânica do planeta, você terá registro de temperaturas negativas. Até 10, 15 graus abaixo de zero. Isso pode acontecer e acontece. Eu estou falando sobre temperatura média. No clima temperado oceânico, nos meses mais frios, os meses de inverno, a temperatura média mensal fica acima dos 0 graus. E a temperatura média mensal nos meses de verão fica acima dos 10 graus. Podemos observar que nos meses mais quentes, no caso de Londres, essa temperatura ultrapassa os 15 graus, a temperatura média. No temperado oceânico, dificilmente você tem registro de temperaturas muito elevadas nos meses do verão. Poucas são as vezes que você vai ter registro de temperaturas acima de 32, 33 graus. Isso não é muito comum. Assim como você não terá muitos registros de temperaturas extremamente baixas, como ocorre nas áreas dominadas pelo clima temperado continental. Se você pegar Londres e Moscou, as duas cidades estão na mesma latitude. Ambas em planícies. Londres na planície do rio Tamisa e Moscou na planície russa. Sendo assim, não há efeito da altitude e muito menos influência da latitude. As diferenças climáticas acentuadas existentes entre Londres e Moscou se deve à questão de Londres sofrer a influência da maritimidade e Moscou sofrer a influência
da continentalidade. Por essa razão, Londres apresenta um verão mais brando do que o verão de Moscou e um inverno também mais ameno quando comparado ao inverno de Moscou. Áreas sob influência de climas oceânicos ou marítimos são mais úmidas e normalmente apresentam amplitudes térmicas anuais menos acentuadas, como vocês podem verificar no climograma de Londres. Observem que na barra de precipitação, em Londres, chove mais do que em Moscou, isto porque a influência marítima faz com que o clima em Londres, que é uma área temperada oceânica, apresente maior umidade, sendo assim maior ocorrência de precipitações sob forma de chuva e no inverno podendo ocorrer sob a forma de neve. Aqui você tem um índice pluviométrico de aproximadamente 800 a 1.000 milímetros por ano nas áreas sob influência do clima temperado oceânico. Aqui nós temos o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é encontrado no sul da Europa, essa parte amarelada aqui, ó. Noroeste e norte da África, você observa pontos do clima mediterrâneo. Chile, a parte central do Chile. A costa oeste, principalmente o sudoeste dos Estados Unidos. Você tem áreas ao sudoeste e sul da Austrália sob o domínio desse clima. São as principais áreas do planeta envolvidas pelo clima mediterrâneo. Como eu disse, o clima mediterrâneo é um tipo de clima subtropical que apresenta as suas características individuais. Vamos ver. Aqui nós temos o climograma de Roma, Itália. Observem que o verão é seco e o inverno chuvoso. Por que que nas áreas dominadas pelo clima mediterrâneo o verão é seco e o inverno é chuvoso? Todas as áreas do planeta que possuem esse tipo de clima estão próximas ou relativamente próximas a regiões desérticas. Sendo assim, nos meses de verão, os ventos que atingem essas áreas são procedentes de desertos próximos, sendo, portanto, ventos quentes e secos, razão pela qual você terá uma redução do índice pluviométrico. Já nos meses de inverno, os ventos que sopram nas áreas mediterrâneas do planeta são procedentes do mar, ventos marítimos, úmidos. Por essa razão, você terá a estação chuvosa nos meses de inverno. Nós temos aqui, portanto, uma temperatura média mensal acima de 0 graus nos meses de inverno, temperatura média. Aqueles dias mais frios, temperaturas podem ficar abaixo de 0. Assim como nos meses de verão, a temperatura média ultrapassa os 20 graus. Nas áreas dominadas pelo clima mediterrâneo, você pode ter registros, e tem, no verão, de dias com temperaturas acima dos 40 graus. Na Espanha, por exemplo, nos dias mais quentes, a temperatura pode chegar a 43, 44, 45 graus, o mesmo acontecendo na Grécia e em outras áreas mediterrâneas do mundo. Todavia, o inverno é úmido e chuvoso. O índice pluviométrico aqui, ele oscila próximo a 800 milímetros por ano.
e, como eu disse, concentrado nos meses de inverno. Aqui nós temos o clima subtropical. Vou destacar somente as principais áreas de ocorrência desse tipo de clima. Sul do Brasil, parte do Sudeste, Uruguai, parte da Argentina, parte do Paraguai, Sul e Sudeste dos Estados Unidos, Sudeste da China, Sul do Japão, Sudeste da Austrália, são as principais áreas do planeta dominadas pelo clima subtropical. O clima subtropical apresenta as 4 estações do ano bem definidas e chuvas bem distribuídas durante o ano. É um tipo de clima úmido, com chuvas regulares. Observem aqui. Deu uma queda de luz, só um minuto. Deu uma pequena falha, um tilt. Observem aqui o climograma do clima subtropical, quando vocês vão perceber que, nesse caso, é a cidade de Orlando, hemisfério norte. Então, você tem uma maior concentração de chuvas, nesse caso, no verão. Mas se percebe que, nos demais meses do ano, o índice pluviométrico está acima dos 50 milímetros. Portanto, um índice pluviométrico considerado alto. Não é baixo, um índice acima de 50 milímetros. Não é muito alto, mas também não é baixo. Isso aqui não é um período seco. No verão, você tem maior incidência de chuvas, porque com calor existe maior evaporação, maior umidade, razão pela qual maior probabilidade de ocorrência de chuvas. No clima subtropical, a temperatura média mensal é acima de 10 graus nos meses de inverno. Repare aqui, ó, está acima de 10 graus, aqui é a escala da temperatura. E nos meses de verão, essa temperatura média fica acima dos 18 graus. O índice pluviométrico no clima subtropical normalmente é superior a 1.000 milímetros, havendo áreas do planeta onde esse índice pluviométrico oscila de 1.500 a 2.000 milímetros anuais. Moçada, essa é a primeira parte dos principais tipos de climas existentes no mundo. No nosso próximo encontro, falarei sobre os demais tipos de climas encontrados no mundo. Estou abordando somente os mais importantes, não todos os climas encontrados no mundo. Espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto. Fui!